Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje, nossa aula, dia 8 de abril, vamos falar a respeito de um tema muito interessante, que é o depoimento. Na aula passada, nós falávamos aí com relação ao bullying e como ele afeta as pessoas diretamente. Então, bora começar a nossa aula de hoje? Professor, trabalho na Escola Estadual Geral de Santana dos Santos, professor Alan Júnior Cardoso da Costa. E depoimento. O que é o gênero depoimento? Bom, vamos conhecer, né? Muitas das vezes nós somos chamados a dar um depoimento. Vamos depor, falar a respeito de algo que vi, que passei, que tive, né? Que senti. Então, bora lá. Depoimento como gênero textual. Depoimento. Falando de mim. Eu vou dar um depoimento aqui na igreja. Eu vou dar um depoimento de algo que presenciei. Vou falar a respeito da minha vida, meu depoimento de vida. Depoimento é um texto que contém características sociocomunicativas que narra fatos reais vividos por uma pessoa. Tá? Esse formato textual apresenta os elementos básicos da narrativa. Então, quais são os elementos básicos da narrativa? Sequências de fatos, pessoas, tempo e espaço. O narrador é sempre o protagonista. Então, no depoimento, o narrador ele é o protagonista da história, ele é o ser da história, tá ok? Então, nunca vamos esquecer disso. Os elementos básicos do depoimento é sequência de fatos, pessoas, tempo e espaço, e o narrador sempre é o protagonista. Quero apresentar para vocês Virgínia Carneiro, tá? Uma excelente pessoa, não pela sua história de vida apenas, mas sim pela forma com que ela trata a sua realidade e as demais pessoas que estão ao seu redor. Então, vamos falar um pouquinho dela mais adiante, tá certo? Bom, aprendendo um pouquinho mais, tá? Características. Então, o texto que narra vários fatos reais vividos por uma pessoa, certo? Há, portanto, uma intenção pedagógica e de ensinar algo aos leitores. Então, o depoimento, ele quer transmitir não uma lição de moral apenas, mas um exemplo, uma atitude, né? Um exemplo de comportamento, de uma atitude referente a algo que aconteceu com ele, tornando-se assim uma fonte de exemplo. Certo? Exposição, escrita oral sobre o acontecimento. Então, pode ser feito de maneira oral, claro que aí, por pertencer à oralidade, vai ter suas características próprias da oralidade, e nós vamos ter também o modelo escrito, que aí também vai passar, né, por uma adaptação para o contexto escrito, e é sobre isto que vamos falar agora. Então, no contexto escrito, nós temos o título, que geralmente é curto e temático, e facultativo, muitas das vezes. A introdução é breve, apresentação da personagem, situação ou assunto a ser comprovado. Veja que o depoimento ele precisa ser comprovado, e essa comprovação vai se dando de acordo com a fala do depoente, porque ele vai falando, dando informações a respeito do tempo e espaço que os casos aconteceram, e aí ela vai comprovando a situação verídica do assunto. O que são, então, a micronarrativa? Nós temos aqui bem no cantinho micronarrativas. São pequenas histórias que vão comprovando, né, dando aprovação àquilo que foi dito anteriormente na introdução, e conferem verossemelhança, né, ao que se diz. Então, vai causando a veracidade ao fato que está sendo dito. A análise, que é muito importante, a gente não pode esquecer da análise. O que é a análise, professor? São sequências argumentativas conectadas ou não às narrativas anteriores. Então, para provar que há uma realidade no discurso, vai se fazendo plugs, conexões. Isso aconteceu em determinado tempo, logo quando, né, aconteceu isso comigo, que tive o contato com aquilo ali, naquele determinado momento, quando era de dia, né? Lembro-me como se fosse hoje. Tá. Então vai fazendo essas conexões dentro da análise, das argumentações, né? Tomei uma atitude e assim por diante. A conclusão,
que é essa daqui, que é a exposição didática do que levou o locutor a fazer o depoimento. O que te motivou a fazer esse depoimento? Esse depoimento tem que função, tem que situação para você? Por que você está fazendo esse depoimento? Por que eu vim aqui falar diante de vocês? Porque eu quero dizer que algo é real, quero dizer que alguma coisa é possível de ser realizada mediante um problema que eu passei, que tive? Pode ser justificativa, para que outras pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi, ou para que outras pessoas possam espelhar na atitude que eu tive, e por meio dessa atitude que eu tive, também poder tomar uma lição de vida. Tudo isso aí é possível, tá? Então vamos ver aqui, trabalhar um pouquinho, porque não vamos ter nossas apostilas em mãos agora, tá? E nós vamos ver um depoimento que aconteceu no final de uma novela, de um canal que eu não vou fazer propaganda para ninguém, né? E sempre no final desta dita novela, que eu não falei o nome, então porque eu falei dita, não sei, mas no final dessa novela, sempre havia um depoimento, tá? E nós vamos escutar um depoimento dessa mulher, essa extraordinária senhora, ok? Então fica aí para vocês, vamos prestar bastante atenção, por favor, e veja a estrutura de um depoimento oral. Bora lá. Eu tive pólio, que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica 2 anos. Fui muito doente fisicamente. Fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim. Eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem: "Ih, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda." Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião, a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar? Nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia é toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Lingote, que faria agora 67 anos. Faria. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporal. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse: "Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer." Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades. E esperança é um impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem. Mas, na verdade, eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida
foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer. Calma aí, né? Uau! Bora lá então. O depoimento tem essa situação, ele causa isso na gente, né? Pela verossimilhança que o indivíduo tem com a sua realidade de vida, com a sua experiência de vida, nos leva à emoção. E esse nos levar à emoção é muito gratificante, né? Virginia vem nos ensinar a superar isso. E a frase que justifica a experiência dela, que eu já tive a oportunidade de poder ver uma palestra dela pessoalmente, quando estava em Cuiabá, ela diz essa frase sempre no final. Ela não chora pelos fatos tristes da vida. Ela chora vendo uma peça teatral que a emociona, escutando uma música que emociona. Ela chora por algo que a deixa feliz, que é algo que a constrói, né? E esse é um ensinamento que eu carrego e acho muito bonito. Não devemos chorar por nada que nos desconstrua, e sim chorar por algo que nos constrói. Olha que mensagem gostosa que ela nos deixa no final do depoimento dela, né? Vamos perceber que aqui na narrativa, retornando um pouquinho, a gente, né, pôde observar, nós podemos ver que ela fez essa narrativa oral e ela faz com uma a priori tão fantástica que ela dá conta do título, da introdução, da micronarrativa, da análise e da conclusão. Então ela fecha fazendo uma exposição didática do que a levou a isso, a ensinar a que nós devemos chorar. Por que nós devemos chorar? Porque a quem que nós devemos acreditar? É naquilo que o outro diz ou na nossa capacidade? Porque quem sabe da nossa capacidade, e aí pegando o depoimento da Virgínia, não é o outro não sabe nada de nós, né? O outro, eu não sei nada de você muito pouco sabe de mim. Eu sei a sua vida, você não sabe nada, você não tem a expectativa mental que eu tenho, a sinapse que eu tenho, as minhas emoções, a minha forma de lidar com as emoções. Então, quando ela vai amarrando, contando a história dos fatos, da superação, que ela não podia ter filhos e teve filhos, e quem disse que ela não podia ter filho, ela justifica o milagre, porque quem disse foram os médicos, então ela superou os médicos, ela superou a negatividade da mãe e do pai, ela foi contra tudo aquilo que dizia não para ela e ia dizendo sim. Já tem muita gente que me diz não. Por que eu vou dizer não para mim? Então, ela optou por dizer sim. E ela fez isso, claro, né? Utilizando aí todos esses elementos. Claro que a introdução, ela deixou, o título não se fez pelo fato de que é uma narrativa oral, não é uma narrativa escrita. Porém, a introdução foi fantástica, ela conta o início da vida dela. As micronarrativas que ela vai colocando outras falas de personagem, né? Esse discurso indireto das outras pessoas. Fulana disse, Ciclano disse, Beltrano disse, né? E ela vai colocando essas outras narrativas dentro da sua narrativa, criando a macronarrativa. No final, ela faz a análise. Tá? Ela conecta todas essas à sua narrativa anterior, casando, né? Ela diz, hoje sou isso, sou aquilo. Ela faz uma conclusão bonita ali, fechando com a experiência do marido, que o marido faleceu, aquele homem que a fez mulher, que a fez mãe, que a fez esposa, né? Então, ela demonstra todo esse sentimento. Ela realizou todos os sonhos, que para os demais era algo impossível. Obrigado, então. Peço para que você dê uma olhada aí nas atividades, tá? Então, bora lá. Chegou a sua vez, essa é a nossa atividade dessa aula. Já que o gênero é depoimento, adivinha quem vai fazer um depoimento agora? Acertou, desgramado. Você vai fazer um depoimento agora, caro aluno, cara aluna. Então, chegou a sua vez. Olha,
tendo em mãos esse material, o vídeo e o acréscimo da apostila que já está aí com vocês, chegou o momento de você fazer um depoimento. Seja breve. Procure uma lembrança real a respeito de sua vida, algo que marcou sua história, até o devido momento. Para isso, poderá fazer uso de qualquer material. Pode ser áudio, vídeo ou até mesmo pode ser feito escrito, né? Pela escrita, obtendo levando em consideração aquelas situações de título, introdução e assim por diante, tá bom? Aguardo o seu trabalho, vou ficar ansioso ali para recebê-los. Se você fez em áudio ou em vídeo, pode estar enviando pelo WhatsApp, já como antecipação para o professor ir corrigindo. E se for por escrita, também pode estar fazendo isso, quem tiver acesso ao computador, mandar para PDF, pelo Word, ou pode, né, estar mandando aí numa folha escrita na devolutiva das apostilas. Muito obrigado, uma ótima semana para você, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, até mais!